Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O sistema prisional feminino no Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo, superando o número de 42 mil mulheres, majoritariamente negras, pobres e presas por tráfico. Enfrentam superlotação, condições insalubres, escassez de itens básicos como absorventes, falta de assistência médica adequada, violência e abandono familiar com alta reincidência. Para falarmos sobre um assunto tão urgente e necessário, recebemos a nossa quarta convidada do mês de março, a socióloga e professora Elaine Pimentel. Acadêmica, Elaine vem liderando estudos sobre mulheres presas e participou do fechamento do manicômio judiciário de Alagoas. Foi a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito de Alagoas e, inspirada pelas desigualdades de gênero, Elaine vem dedicando os últimos 30 anos à pesquisa, contribuindo para a promoção de mudanças significativas no sistema prisional de Alagoas. Professora Elaine, seja muito bem-vinda a Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto que no mês de março a gente precisa falar, né? Obrigada, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa de tratar desse tema, que é um tema que tem pouca visibilidade no cenário Exatamente. alagoano. Exatamente. Antes da gente entrar, né, no tema propriamente dito, eu tenho feito essa pergunta para as minhas entrevistadas desse mês para falar um pouquinho da mulher que está Uhum. por trás da pesquisadora, da socióloga, da acadêmica, né? Então, quem é a Elaine, a mulher, mãe, esposa, que dá o suporte para todo o seu trabalho, né? Bom, eu sou filha de Dona Eulina e seu Oséias, né? Oséias Pimentel, daqui de Alagoas, minha família é de São José da Laje, minha mãe é pernambucana, de São Lourenço da Mata, tenho meu irmão Humberto Pimentel, e sou casada com Moacir, e temos nosso filho Danilo, que tem hoje 14 anos de idade. Ai, que bom, que legal. É importante saber que a gente faz tanta coisa e ao mesmo tempo tem tempo de ser mãe, de ser esposa, filha, né? Isso Tudo é o isso. desafio das mulheres na contemporaneidade, né? É, Esse equilíbrio aí entre ter a vida familiar, os cuidados, né? A administração que é partilhada com o companheiro da casa, né? Mas também a vida profissional que é fundamental para a sem nossa dúvida. felicidade. É para ser completa, né? Isso. Professora Elaine, a senhora tem uma grande sensibilidade às desigualdades de gênero, né? Esse foi um dos motivos que a fez abraçar uma causa tão marcada, né, por estigma, como a situação das mulheres no sistema prisional, porque o homem, quando ele sai da prisão, dependendo do crime que ele cometeu, ele é estigmatizado de uma determinada forma. Mas a mulher, quando vai presa, não importa o crime que ela tenha cometido, nem que tenha sido feito por legítima defesa, Sim. né? Como é trabalhar nesse universo, né? Há muitos anos que a senhora dedica o seu trabalho a isso, né? É, muitos anos. Desde a minha época de graduação, na década de 90, quando eu entrei no complexo penitenciário pela primeira vez, o Presídio Santa Luzia me impactou muito. Eu penso que por uma identidade mesmo com aquelas mulheres, né? Mulheres muito jovens, mulheres com crianças, que naquela época ficavam na prisão também. É, Então aquilo me chamou muita atenção e grávidas, grávidas, é. Até hoje a gente ainda tem as mulheres grávidas, mas apenas ali enquanto esperam o o julgamento. julgamento, elas podem ficar em casa aguardando o julgamento. E se elas têm o bebê, aí elas voltam para a penitenciária e o bebê não. Mas se o bebê nasce na prisão, tem que ficar até os 6 meses, Ah, né? é? Então a Ah, gente tem ali uma diferença entre estar aguardando julgamento e estar já na situação de condenada. Mas é a única unidade prisional com essas duas situações processuais. Então a gente eventualmente tem mulheres grávidas e mulheres com bebezinhos até 6 meses de idade. Então isso sempre me sensibilizou muito, né? E muito fortemente essa questão do abandono, o abandono afetivo dos companheiros, o abandono da família. E quando a gente faz a escuta por meio de entrevistas, né, que é uma metodologia que eu sempre primo por utilizar nas minhas pesquisas, essa escuta revela mesmo as dores desse abandono
e como existe como se fosse uma quebra daquele olhar de que a mulher tem um lugar ali de sacralidade, né? É, Então há um duplo julgamento, não só o julgamento do próprio sistema de justiça, mas o julgamento social para as é, mulheres que estão na prisão. uma mulher matou um homem, por exemplo, né? Uhum. Isso é uma coisa assim que soa mais grave do que o homem matar a mulher, Isso, exato. né? E nesse momento que a gente está tendo tantos feminicídios, é importante pensar sobre isso, né? Exatamente, As exatamente. narrativas que estão em torno, né? Com certeza. E como foi para a senhora assim, começar a trabalhar com isso há 30 anos, ainda estudando, né? Que eu acho que a senhora não era nem Isso. formada ainda. Aham. E como foi isso, assim, entrar nesse sistema, nesse universo, também sendo mulher, jovem? Uhum. E assim, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou para poder continuar e insistir nessa pesquisa, nesse trabalho? Talvez o maior desafio seja mesmo a sensibilidade, assim, de como aquilo me impactava. Nunca tive grandes dificuldades de acessar o sistema. A gente acessa o sistema prisional formalmente, com autorização. Então, sempre tive uma receptividade muito grande até hoje, né? Mas assim, estar com as mulheres, ouvir suas narrativas. Então, eu já saí da penitenciária assim, emocionada, chorando ou indignada. Imagine você escutar a história de uma mulher que teve o filho de 8 anos que morreu de meningite e ela não foi para o enterro porque não tinha viatura Meu, no sistema para levá-la para o enterro. Assim, isso não tem palavras para você dizer. é Eu mesmo. lembro que nesse dia eu saí muito entristecida, né? E tantas outras situações de violência, de mulheres que estão ali porque cometeram delitos, mas que têm uma vida anterior marcada por muitas violências, muitas omissões, opressões, que inclusive favoreceram a chegada no sistema, né? Uhum. Então a gente também traz a perspectiva de uma violência estrutural que favorece o encarceramento, né? Isso. Tanto de homens quanto de mulheres, mas das mulheres muito particularmente. A minha dissertação do mestrado foi sobre mulheres no tráfico de drogas, né? Hum. Então, que fatores levam as mulheres ao tráfico? E isso eu acessei porque tive a oportunidade em outras situações de pesquisa e também uma época que eu atuei na equipe de advogadas no Santa Luzia, que é o presídio feminino, e eu percebia que as mulheres tinham também companheiros presos no mesmo processo, e aí muito comumente por tráfico de drogas. E aquilo ali foi me chamando a atenção. Então, quando fui fazer mestrado, eu pensei, vou entender melhor a relação dessas mulheres no tráfico de drogas. E aí foi quando eu cheguei à pesquisa que teve o título de Amor Bandido, as teias afetivas que envolvem a mulher no tráfico de drogas. E aí eu pude entrevistar, na época, todas as mulheres presas no Santa Luzia, né? E ouvir suas histórias de vida e as histórias que as levaram ao aprisionamento. Então, a gente tem histórias, assim, que são inacreditáveis, né? É Assim, mesmo, dá um exemplo pra um gente. exemplo, uma moça muito jovem, com 18 anos, né? Que é a idade penal, a partir dos 18 anos, o irmão estava preso e ela visitava, até porque já tinha perdido pai e mãe, então ela, em que pese ser mais nova que ele, tinha aquele papel de mãe, de cuidar, né? Desde que os pais faleceram. E aí ele, endividado dentro da prisão, pediu que ela levasse droga para a prisão. E ela leva droga na sandália. Ele orienta, você tira o solado, coloca a droga e cola de novo. E ela é uma moça muito jovem e não tinha essa prática e ficou nervosa, ficou tensa. E aí Descobriram. descobriram, né? Perceberam que ela estava ali numa situação. E aí, quando fizeram a revista, encontraram. Dali mesmo, ela já foi presa em flagrante e cumpriu pena. E aí, na entrevista, ela conta essa história toda. Ela me pergunta assim. E durante a entrevista, eu viro a entrevistada. Sim, Porque aí ela me imagino. pergunta: me explique por que eu tô presa assim. Por que se compra quem quer? E se eu não matei ninguém, eu não roubei nada, era uma coisa assim, por que isso é crime? Ela não entendia.
Por que que... A dinâmica, né? A dinâmica da penalização, né? Do uso do tráfico de drogas, isso faz muito tempo, o uso ainda era também penalizado. E aí ela conta, né, que depois que ela ficou presa e o irmão sai da prisão. E aí ela diz, com os olhos marejados, e ele nunca veio me visitar, né? Então, Olha. assim, há um abandono, ela cumpriu toda a pena. Eu estive até por coincidência na solenidade de liberação, porque eu era conselheira penitenciária, e no conselho penitenciário é feita a solenidade do livramento condicional. E no livramento condicional dela, eu estava presente. E ela estava sozinha, né? Que às vezes você vai para a solenidade, os familiares vão para dar aquele acolhimento, aquele apoio, e ela não tinha ninguém. Então, isso diz muito do abandono das mulheres na prisão. E você vê, né? Ela, entre aspas, estragou a vida dela por causa de uma pessoa que a abandonou no final. Sim. E deve ser 90% dos Sim, casos, sim, sim. né? Assim, das mulheres que entram na vida do crime, né? Por conta do Isso. companheiro, né? Essa questão do amor bandido e acaba, né? A gente falando aqui, né, um pouco dessa questão do feminismo, das mulheres, né? A senhora, como socióloga, cita muito Simone de Beauvoir nas suas entrevistas, né? Principalmente nessa questão, quando ela aborda o feminismo, que ela já era feminista naquela época, né? Uma coisa muito progressista, Sim. né? Dizendo que a gente não nasce feminista, né? A gente se torna, o que é uma grande verdade, né? E hoje é muito estereotipado, né? Assim, a pessoa, quando uma mulher se diz feminista, a outra acha, não, ela não é feminista, porque, né? Ela não tem sovaco cabeludo, ela, né? Os estereótipos, né? Ela não é lésbica, então ela não, né? Não tem. A senhora acha que hoje as pessoas estão entendendo melhor essa questão do feminismo? Ou ainda existem muitos desses estereótipos rondando o tema? Ainda existem, mas a gente já avançou muito. E isso também em razão do que a gente chama de feminismo de quarta onda, né? Que é o feminismo contemporâneo de redes sociais, de você utilizar, por exemplo, uma camiseta escrita, como eu tenho, uma camiseta que diz assim, você não está sozinha. E quando eu ando com essa camiseta nas ruas, as mulheres me param, né? Nossa, que importante, é isso mesmo. Então, assim, tem uma coisa que esse mundo visual contemporâneo de uma comunicação massiva, né? Das pessoas em redes sociais, as pessoas se manifestam, falam, né? Utilizam. Então, você tem uma garrafinha com a frase de efeito. Tudo isso comunica muito um lugar de defesa dos direitos das mulheres e de aproximação, de que ninguém larga a mão de ninguém, né? A sororidade, até termos que antigamente não se conhecia muito, a não ser quem estivesse ali na academia lendo os livros. Hoje em dia eles tomam, né, o vocabulário mais popular e tornam essa condição política das mulheres mais conhecida. Então tem um ganho muito grande, né? De meninas muito jovens já entendendo esse lugar do coletivo. Então avançamos, evidentemente avançamos, vencendo esse estereótipo da imagem, né? Do queimar o sutiã e etc., né? Que se tornam até alegorias de atos políticos simbólicos que foram feitos no passado e que tinham um sentido. Mas hoje o mais importante são justamente esses coletivos em diversos âmbitos. Então, nós conquistamos, por exemplo, paridade de gênero no sistema de justiça, nos tribunais, né? Discutindo a paridade de gênero na representação do quinto constitucional. É quando uma mulher vai ascender a um cargo mais expressivo, o apoio que tem de coletivos. Isso para falar somente do âmbito jurídico, assim, né? Que é o que é Que é um onde eu sou ambiente aproximada. muito masculino. Sim, Né? muito masculino ainda. Tem pesquisas que mostram que na base do sistema de justiça, assessoras, servidoras técnicas são mais mulheres, mas no topo da pirâmide ainda são os homens nos tribunais. Então isso é paulatino, né? E agora com essa paridade de gênero, a gente tem então agora um caminhar de equilíbrio que daqui a alguns anos a gente vem a ter, em termos quantitativos,
a igualdade de homens e mulheres nesses espaços. Agora, vencendo o quantitativo, a gente chega no qualitativo, né? Estamos lá. E agora? E agora? Né? Como é que o nosso trabalho é visto? É reconhecido? Quando eu me posiciono sobre um dado assunto, o meu posicionamento é respeitado? Né? Então, assim, ainda temos desafios quando alcançamos os espaços de poder. Porque deixar chegar, né? Muitos podem deixar. Dizer, não, deixa essas mulheres entrarem aí. Elas não queriam ocupar? Estão ocupando. Né? Agora elas que se virem para, né, se impor aí, fazer as coisas delas. E aí, esse é o novo desafio. Sim, esse é o novo desafio. Né? Inclusive na política também, a gente está indo eleitoral, também isso é muito difícil. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a produção legislativa sobre os direitos das mulheres. Estou até preparando um livro para publicar. Ai, que legal. Com 4 estudantes, acho que esse ano sai, né? E a gente estudou todas as leis e todas as legislaturas da Câmara Municipal de Maceió, de 1988, que é o marco da Constituição Federal, até os dias de hoje. E a gente vai ver um número muito pequeno de mulheres em cada legislatura, mas também uma representatividade, no sentido de que quando mulheres ocupam esses espaços, a gente tem mais produção legislativa sobre os direitos das mulheres. Então, leis assim que são relevantes, como a parada do ônibus no lugar que a mulher pede, porque é mais próximo do ponto da casa dela. Sim, sim. Então, a gente tem essa lei, uma lei produzida por uma mulher, né? Uma lei municipal que determina que o município de Maceió deve comunicar, a rede de saúde deve comunicar nos hospitais públicos o direito que a mulher tem de entregar o bebê em adoção. É um direito que as pessoas não conhecem porque é um tabu, que é a obrigatoriedade da maternidade. Inclusive teve aquela atriz, a Clara Castanho, sim, sim, que gestou e pariu uma criança fruto de um estupro. Sim. E ela deu para adoção. Sim. E foi julgada socialmente. Super. Em redes sociais. Foi julgada pela sociedade como um todo, falando, nossa, como é que pode pegar a própria filha e dar para adoção? Gente, uma filha não desejada, não planejada, fruto de uma violência. Ela poderia abraçar? Poderia. Como muitas, Sim, né, o fizeram e o fazem ainda. Mas ela estava no direito dela de não querer conviver com aquilo. sim, sim, sim. Né? E ela deu para adoção, para a criança ser feliz com uma família que, né, que acolhesse e desse todo o amor sem aquele estigma. Porque, você imagina, deve ser muito sofrido para uma mulher olhar para um filho, mesmo que seja dela, e aquela violência bate na cara dela o tempo inteiro, gente. Até mesmo como fazer essa narrativa, né? Para a filha. Explicar quem é seu pai. Quem é seu pai, né? Seu pai foi um homem violento. Pois é. Então, assim, a legislação permite que faça. Se alguma mulher é vítima de estupro, engravida desse estupro, e deseja ter o filho, é uma decisão dela. Mas se ela deseja entregar o filho em adoção, também é decisão dela, tem que ser respeitada. E a lei ainda vai além. Independente de ser de estupro, é possível que uma mulher entregue o seu filho em adoção. Então, tem uma lei municipal que determina que nos hospitais públicos as mulheres sejam orientadas quanto a isso. Porque existem situações de mulheres moradoras de rua, por exemplo, que não conhecem dessa situação, e aí é a história de que um bebezinho foi colocado numa lata de lixo, o bebezinho está num córrego, morreu, enfim, essas situações, quer dizer, o apavoramento que ela vive de saber que não pode cuidar daquela criança, né? E acaba indo ao ato extremo, que é considerado um ato, né, de abandono. Que é um crime. Tal. Sim, sim. Então, é muito mais razoável que ela seja acolhida com o direito de entregar. Então, essas são leis que nascem da sensibilidade de mulheres legisladoras que nos representam. Exato. Porque como legislar sobre as mulheres sem conhecer as questões femininas, né? Exato. Inclusive, eu sempre oriento e indico o filme As Sufragistas, né? Que é um filme que me impacta muito, eu fico sempre muito sensibilizada, já assisti mais de uma vez, e é lindo, é exatamente isso, quando elas entendem por que elas precisam estar na cena política. Por que as mulheres precisam votar e ser votadas? Por quê?
estar ali, decidir, quando elas começam a entender o impacto que a produção das leis tem nas suas próprias vidas, né? Isso é muito interessante e, assim, sob o ponto de vista jurídico, né, a gente até tem leis que nos, né, nos protegem e até nos eh, incentivam, né, a tomar determinadas atitudes. Agora, sociologicamente, né, a senhora como socióloga, ainda precisa haver um trabalho mais aprofundado, né, e perene na sociedade para compreensão maior dessas leis e determinadas atitudes relativas às mulheres, né? Isso tem, né? Primeiro que assim, a gente não tem a cultura do conhecimento da legislação e da divulgação. Hoje, com redes sociais, até que a gente já tem um avanço quanto a isso. Mas é importante entender determinados avanços legislativos que fazem o enfrentamento de tabus, né? Então, como nós mulheres somos sempre julgadas pelos nossos atos, né? Um julgamento de valores, né? Então, é importante, sim, que falemos, né, sobre os direitos que foram conquistados e aqueles que estão em produção, né? Então, por exemplo, uma lei como a Maria da Penha, né, que foi uma lei que precisou ser ali reconhecida, legitimada, porque ela vem de uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela não nasce, não brota do desejo dos legisladores e legisladoras, que são sempre em número muito pequeno no Congresso Nacional. Então, ela tem uma história ali de uma judicialização no sistema internacional de justiça, né? A lei do feminicídio, mesma coisa, né? Primeiro uma qualificadora, depois um tipo autônomo. E agora a misoginia que está passando no Exato. Congresso Nacional. Então, tem muita resistência, porque existe, né, um debate, inclusive criminológico, em torno de se isso não seria uma expansão punitiva, se as mulheres estão apenas querendo punir, né? E se a nossa estrutura normativa já não seria suficiente. E aí eu venho trabalhando na perspectiva que é preciso nominar mesmo as violências que são inominadas e naturalizadas. Exato. Então, se alguém vem agredir uma mulher em razão de sentimentos de misoginia, que é o ódio, né, pelas mulheres, pela condição, pelo protagonismo, é preciso que o sistema de justiça dê nome a isso. Então, a gente tem que amadurecer ainda em torno desses temas para que essa proteção normativa seja compreendida, respeitada, Claro. legitimada. Sem dúvida. Eu falei na abertura do programa que a senhora participou, né, do processo de fechamento do manicômio judiciário, Isso. né? Hoje, como que o nosso sistema judiciário lida com as mulheres que têm problemas de saúde mental, por exemplo? Então, com o fechamento do Hospital de Custódia, que é o manicômio judiciário, aquele espaço não pode mais ser utilizado. Mas a medida de segurança ainda não acabou, que é uma previsão normativa, e algumas mulheres, assim como os homens também, estão sendo presos em razão de algum delito que cometeram, mas têm o transtorno mental. É, Então, elas estão indo, no caso de novas entradas, vão para o Santa Luzia. Eu estou, inclusive, desenvolvendo uma pesquisa agora, iniciando, né, para acompanhar isso, como isso está acontecendo, né? Se a gente não teria dentro do espaço carcerário mais um cantinho específico só para isso. Como é que está se tratando a saúde mental de mulheres? Esse é um desafio de acompanhamento, porque foi muito recente o fechamento. é. Foi de agosto do ano passado. Então, a gente tem aí 7, 8 meses. Está muito recente. E esse depois a gente vai acompanhando para verificar quais são os desdobramentos. Mas essa é uma questão que me sensibiliza muito, como um todo, a saúde mental dentro das prisões, né? É. Porque a gente tem práticas Que são nocivas até e põem em segurança as outras presas, né? sim, e práticas assim de medicalização, né? É, Então, mesmo mulheres que não sofrem transtornos em si, mas, por exemplo, têm dificuldades com o sono, estão muito agitadas, então, ansiolíticos, antidepressivos, que a sociedade inteira está tomando. exato. No cárcere também tem, e eu estou investigando academicamente, cientificamente, se essa medicalização mais sistemática não seria uma tecnologia de controle de corpos e mentes, no sentido de favorecer o silenciamento. É. Porque o ambiente prisional é um ambiente de silenciamento. Então,
uma coisa é medicar algo pontual, que uma pessoa pode Claro. precisar aqui e ali. Outra coisa é medicalizar como uma prática de manutenção da ordem e da paz dentro do sistema. Isso é extremamente perverso. Ah, com certeza. Porque aí você não pode reivindicar um problema, uma questão, porque você está ali, as pessoas quando estão medicadas, elas ficam letárgicas. Exato. Né? Então, eu há muitos anos desenvolvo projetos de extensão dentro das penitenciárias e em vários momentos ao longo desses anos isso oscila, porque depende da orientação médica, da época, da profissional que está ali e da dinâmica dos próprios gestores e gestoras, mas a gente tem épocas em que as mulheres estão assim altamente medicalizadas. Então, você mal consegue conversar, porque elas estão num estágio de letargia muito grande. Então, isso está sendo pensado nacionalmente e mundialmente, quanto às mulheres, os próprios homens também, porque a gente também tem isso, claro. mas muito fortemente com as mulheres, inclusive na socioeducação com adolescentes. A gente tem estudos de pesquisa oficial que o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania está desenvolvendo, de que as meninas são mais medicalizadas do que os meninos na socioeducação. E no cárcere é a mesma coisa. Então, isso vem me inquietando já há muito tempo, né? E eu estou começando uma pesquisa bem interessante sobre isso. No futuro vai sair um livro sobre isso. Ai, que interessante, gente. Não, já vou me convide para o lançamento, por favor. porque é uma leitura que realmente me interessa muito, né? A questão da saúde mental. Hoje a gente vive uma epidemia de doenças mentais, né? E tem muita gente se medicando, se automedicando. Eu imagino que para controlar as mulheres com algum tipo de distúrbio, o sistema tenha que lançar a mão disso, mas está errado. Precisa ser revisto, precisa ser pensado, incluir terapias ocupacionais, entre outras coisas. Então, assim, a senhora tem muito trabalho pela frente. Tem. Eu estou bem animada com essa pesquisa. Tem, porque é muita coisa para ser feita, né? É extremamente desafiador. Não é um problema de Alagoas, é um problema nacional, né? Então, a gente precisa realmente lutar e falar sobre isso, né? Não tem que ter pudor em falar sobre isso, porque as mulheres estão presas, encarceradas, mas elas têm os direitos, os seus direitos também, né? Professora, quero agradecer demais a sua presença aqui na Alagoas em Pauta, te parabenizar muito pelo seu trabalho, que é tão importante, né? Que é tão caro para a sociedade isso, e ter mulheres de coragem, como é o seu caso, porque deve existir naturalmente dentro, né, da senhora mesmo, assim, encarar isso lhe exige muita força, muita coragem e leva a um desgaste emocional muito grande, porque é uma carga né, emocional muito grande. E para lidar com esse tipo de trabalho, a pessoa tem que ter muita coragem. Né? E não é todo mundo que tem essa coragem, prefere lidar com assuntos mais leves, porque esse assunto é pesado. É pesado. É pesado, e assim, é uma coisa que eu tomo mesmo como uma missão, vamos dizer assim, de vida, no sentido de que os saberes que eu venho adquirindo, né, ao longo desses processos de formação, sempre na universidade pública, que eu tenho verdadeiro encantamento, então a produção de conhecimento, a ciência, esse é um lugar que eu me encontro e sou muito feliz e muito realizada nas minhas atividades, e me sinto porta-voz das pessoas que vivenciam o cárcere no sentido de fazer a escuta, né? E sempre dar visibilidade àquilo que a sociedade não conhece. Porque o cárcere foi feito para segregar. Exato. E ao segregar, silencia. Então, as pessoas ficam, né? A sociedade fica satisfeita, está preso, pronto. Invisibiliza. Então, invisibiliza. E a pesquisa tem essa possibilidade de trazer, dar visibilidade a questões que são violações a direitos humanos, né? E pensar formas de superação desses modelos já ultrapassados. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Alagoas em Pauta. Parabéns. E sempre que tiver novidade, vem contar pra gente. Ah, sim. Muito obrigada também a você.
E obrigada a você por nos acompanhar até aqui. O Alagoas em Pauta do mês de março fecha com chave de ouro aqui com a nossa convidada, a socióloga Elaine Pimentel, que faz um trabalho incrível. E na próxima semana teremos mais uma convidada ou um convidado incrível para você. Até lá!